Sobre o sábado que o Marcelo fez, importantíssima, né? Foi muito boa essa palavra que o Marcelo trouxe hoje. Parabéns, Marcelo. E seja bem-vindo você que está no YouTube, você que está no Facebook, que você possa continuar conosco. Estudaremos a lição aqui hoje, recapitularemos a lição da escola sabatina, uma lição importantíssima, importantíssima para a tua vida. Que Deus abençoe a todos. Quero lembrá-los que essa aula ela vai ficar gravada por uma semana, então, se algum querido teu não participou, não poderá participar, que você peça a ele, né, lembre que nós estamos com a aula gravada. Então, vamos orar? Vamos inclinar nossa cabeça agora e levar o nosso pensamento ao nosso Deus. Deus maravilhoso e glorioso, nós te agradecemos mais uma vez por este momento que estamos aqui reunidos para recapitular e estudar mais esta lição maravilhosa. Nós queremos te pedir que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento, que o Senhor abençoe a todos os professores na condução dessa lição e a todos aqueles que estão participando. Também queremos, Pai querido, te pedir pela vida da nossa querida irmã Carmen, que passará por uma cirurgia agora à tarde, que o Senhor, por favor, envie seus anjos. Amém. Também queremos, Senhor Jesus, te agradecer pela vida do Antônio, Amém. Que hoje ele também tem alta, agora à tarde. Nós te agradecemos pela saúde dele e também da irmã Sara. Também, Senhor Jesus, a Valéria colocou no culto, Senhor Jesus, no chat, pedido de oração sobre a enfermidade de alguns amigos e familiares. Nós apresentamos a Ti, Pai. O Senhor conhece todas as nossas necessidades e nós confiamos em Ti. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Assim te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. 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 Irmão Eugênio, é contigo. Deus te abençoe. Amém. Deus seja louvado. Bom dia a todos que estão aqui no Zoom, no Facebook e no Instagram também, cujo título é o Santuário da Nova Aliança. O verso, para memorizar, eu estava vendo aqui, e diz assim: por isso mesmo, e aqui eu queria parar, por isso mesmo o quê? O que é isso mesmo? Lendo aqui, a passagem do verso para memorizar é Hebreus 9:15. Se nós lermos Hebreus 9:14, que é um verso anterior, nós vamos ver o que é por isso mesmo. Diz o seguinte, o verso 14: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, por isso mesmo o quê? Pelo derramamento do sangue de Jesus por nós. Mediante o derramamento deste sangue de Jesus, ele passa a ser o quê? O nosso mediador. E aí eu fiquei imaginando o seguinte: Jesus é o nosso mediador. E às vezes nós temos na cabeça uma figura que a gente deveria se preocupar com ela, porque nós pensamos no mediador, humanamente falando. O mediador é que quando intermedia uma situação entre uma parte e outra. Uma parte tem uma demanda e a outra parte tem outra demanda, ou a outra parte irá julgar esta demanda, né? Quando a gente pensa num julgamento aqui dessa terra, no júri, você tem um réu, você tem o advogado e o promotor, e você tem um juiz, certo? Esse mediador, aqui no caso, que o nosso Jesus ele é o nosso advogado. Como diz lá, inclusive, em 1 João 2:1, não é isso? O que ele diz lá?
1 João 2:1, está aqui: filhinhos meus, estas coisas os escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o quê? Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Advogado, mediador. E às vezes a gente pensa que Jesus precisa ficar implorando para Deus para que ele nos perdoe. Será que é isso que acontece? Não é isso que acontece. O maravilhoso dessa situação é que Jesus não precisa ficar gastando o verbo com Deus para nos perdoar. Na medida que a gente confessa o nosso pecado, a gente se arrepende, se volta para Deus, pede perdão dos pecados, ele vai junto ao Pai para dizer não o que o Eugênio fez, não a culpa do Eugênio. Ele vai para mostrar ao Pai ele próprio, o seu sangue. E o Pai está absolutamente, desculpe o exagero da expressão, desesperado para quê? Para perdoar. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos um mediador que trabalha junto ao Pai, que não está... Às vezes a gente tem a impressão que Deus, o Pai, está olhando assim, bom, vamos ver o que Jesus vai falar agora para ver como ele vai defender o pecado do Eugênio, né? Vamos ver se ele vai ser bom de argumento, né? Como um advogado tem que ser no julgamento humano. Não tem nada disso, irmãos. Jesus simplesmente diz assim, olha, pelo pecado do Eugênio, pelo pecado da Eliana, pelo pecado do Éder, do Padula, do De Paula, do Edmilson, de todos que estão aqui, pelo pecado de cada um deles, eu apresento, sabe o quê? Eu me apresento o meu sangue derramado na cruz. E, ato contínuo, imediatamente, o que Deus faz? Deus nos perdoa. Não é maravilhoso esse plano, irmãos? Não é maravilhoso a gente ter essa ideia de Jesus? Porque a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, trabalham o tempo todo para nos resgatar. E aí vem o que diz a lição de domingo, falando sobre relacionamentos. Eu achei uma coisa incrível, que diz logo na nota inicial aqui, da lição de domingo. Diz assim, que é uma passagem que está em Levíticos 26, 11 e 12. Porém, o meu tabernáculo no meio de vocês... E olha que engraçado agora. Engraçado, não. Muito interessante, né? E não me aborrecerei com vocês. O que será que Jesus estava dizendo aqui para mim e para você? Tipo assim, olha, eu vou andar no meio de vocês e vocês podem fazer o que vocês quiserem, que eu não vou me aborrecer de jeito nenhum. Pode, está liberado. Pode pecar, pode fazer, que eu não vou... É isso que Deus está querendo dizer aqui? É isso que Jesus está querendo dizer para nós? É claro que não. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, olha, eu vou habitar no meio de vocês, e já nós vamos falar o que é esse habitar. Eu vou habitar no meio de vocês, eu vou habitar dentro de vocês, mas sabendo que vocês vão errar, porque vocês são pecadores. Eu tenho certeza que vocês vão errar. Eu não tenho dúvida que vocês vão errar. Mas, mesmo assim, eu quero habitar no meio de vocês. Eu quero estar junto de vocês, eu quero estar dentro de vocês. Porque sabe por quê? Porque se eu não tiver, e vocês errarem, e eu não tiver com vocês aí, você sabe quem vai estar com certeza aí com vocês? O meu inimigo. Porque o meu inimigo não faz cerimônia nenhuma de estar, de arrebentar portas, de destravar cancelas e tudo mais, não é isso? Então Deus diz assim, olha, apesar de que eu sei que vocês vão errar, eu não vou me aborrecer, porque eu sei que vocês têm condição de vir a mim, confessar os seus pecados, se arrependerem, e eu quero estar aí no meio de vocês, junto de vocês, para interceder por vocês junto ao Pai. Eu sei que vocês vão errar. Não tenho dúvida que vocês vão errar. Mas, mesmo assim, eu quero estar junto de vocês, quero estar dentro de vocês. E aí vem a coisa do relacionamento. E a lição diz aqui uma coisa, na segunda nota aqui, na terceira nota, aliás, do domingo, diz o seguinte, e eu queria explorar um pouco essa palavra com vocês. O vínculo, essa palavra vínculo. Eu queria trabalhar um pouquinho essa palavra. Diz que o vínculo é essencial para a aliança em qualquer época ou contexto. O que é vínculo, irmãos? Como é que a gente... Eu fui buscar, inclusive, no dicionário, o que quer dizer a palavra vínculo. E ela diz o seguinte, a palavra vínculo quer dizer, um dos significados é tudo o que liga, ata ou aperta. Então, aqui nós podemos dizer que tudo que liga, no sentido de vínculo aqui, de relacionamento, é tudo que liga, tudo que nos liga a Deus, né? O que nos liga a Deus, passar tempo com Ele, conversar com Ele, orar com Ele, testemunhar dele. Agora, vamos pensar nos vínculos entre as pessoas, que é o que Deus nos proporciona também. Olha que coisa maravilhosa que é vínculo. Todos nós aqui temos os nossos vínculos. E eu queria citar para vocês aqui, dar alguns exemplozinhos humanos
do que é essa coisa de vínculo e como isso é importante, como nós devemos valorizar e lembrar disso, porque muitas vezes a gente esquece, passa batido. Vocês estão vendo essa caixinha aqui, ó? Essa caixinha tem um, não sei quantos de vocês veem, aqui tem um cavalinho aqui, ó, tá? Aqui, ó, tá vendo? Tem um cavalinho. Isso aqui é um perfume. Isso aqui é um perfume. O que isso tem a ver com vínculo, que eu estou querendo dizer para vocês? Há mais ou menos um ano e pouco atrás, a minha filha Nayara esteve aqui no Brasil, porque ela mora fora do Brasil. Ela esteve aqui, passou 3 meses conosco. Ela, o Theo, que é meu neto, e a Chloe, que é minha neta, filhos da Nayara. E sempre que eu tomava banho, muitas vezes eu tomava banho junto com o Theo, com o meu neto. E, às vezes, quando nós não tomávamos banho junto e ele tomava depois, eu sempre passava esse perfume aqui nele, que eu tinha aqui em casa. E ele ficou conhecido como perfume do cavalinho. E hoje eu converso com meu neto pelo áudio do WhatsApp e eu falo com ele assim, olha, Theo, o vovô vai aí logo e sabe que o vovô vai levar para você? Ele fala, o quê? O perfume do cavalinho, vovô? Ele tem 3 anos, irmãos. 3 anos. O perfume do cavalinho. E eu falei para ele, esse perfume aqui, eu estou guardando para ele, para levar para ele quando for para lá. E eu mostrei para ele, como estou mostrando para vocês, outro dia, no vídeo, e ele, vocês têm que ver a expressão dele, que coisa maravilhosa. Ele arregalou os olhos, olha, vovô, esse é o meu perfume do cavalinho. Olha, mas só eu vou usar, hein? Só eu vou usar, eu e o meu pai. Eu falei, tá bom, é só para você, ninguém vai usar. O perfume do cavalinho criou vínculos entre o meu neto e comigo. Estão vendo essa foto aqui que eu já mostrei para algum de vocês? Aqui está algumas das pessoas mais importantes da minha vida, da minha família aqui, né? A minha esposa, a Sandra, a minha filha mais velha, a Nayara, a minha filha mais nova, a Lana, a minha neta mais velha, a Luísa, que é filha da Lana, o outro meu neto mais velho, o Benjamin, que também é filho da Lana, aí vem o Theo, esse do cavalinho, esse aqui é o do cavalinho, ó, né? Esse é o Theo, do cavalinho, filho da Nayara, e essa é a Chloe, que vai fazer agora, 24 de junho, 2 anos. Aqui ela não tinha nem 1 ano quando nós tiramos essa foto. E eu rapidamente quero dizer para vocês os vínculos que o vovô criou com esses 4 netinhos. Além do cavalinho, a Luísa, que é a minha neta mais velha, desde criança, quando às vezes a gente ia dormir junto, eu colocava ela para dormir, muitas vezes, a maioria das vezes, dormia com a minha esposa, mas às vezes eu colocava ela para dormir e ela falava assim, vovô, conta a história para mim. Irmãos, e eu sou péssimo para contar histórias. Péssimo. E eu só conseguia lembrar da história dos 3 porquinhos. E eu só contava a história dos 3 porquinhos para ela toda vez. E ela gostava toda vez que eu contasse da história dos 3 porquinhos. A ponto, para vocês terem uma ideia, de quando eu ia contando a história, às vezes eu tentava criar alguma coisa diferente e tal, mas ela já mencionava o próximo capítulo da história. Ela já ia contando a história na minha frente. E até hoje, outro dia eu fui lá na casa da minha filha, nós fomos dormir. Vovô, conta a história para nós. Eu vou contar dos 3 porquinhos. Ah, tá bom. Ela está cansada de saber da história dos 3 porquinhos. Eu tento inventar alguma novidade, mas eu sou péssimo para inventar novidades. E ela gosta disso mesmo assim. Eu criei um vínculo com a Luísa, com a história dos 3 porquinhos. Com o Benjamin. O Benjamin, ele é um pouco mais tímido às vezes e tal, e eu tenho uma brincadeira com ele que é o seguinte, falar, olha, eu vou comer o teu umbigo, eu falo para ele. Aí virou umbigo, virou bigão. Quando eu chego lá na casa da minha filha, ele me vê, eu olho para ele, ele olha para mim assim, fala, você vai comer meu bigão, né? E eu faço de conta que eu mordo o bigão dele, eu como, e aí quando eu pego o bigão dele, eu vou botar na boca, ele vem, tira da minha mão e não deixa eu comer. Esse é o vínculo que eu criei com o Benjamin, o bigão. E, finalmente, com a Chloe. A Chloe, irmãos, quando estava aqui, há mais de 1 ano atrás, ela não tinha nem 1 ano de vida. E muitas noites, eu que fazia ela dormir no meu colo. E eu cantava músicas para ela, e muitas vezes, irmãos, olha, era cansativo. E a criança, quando começa a dormir, ela fica mais pesada no colo, né? Mas eu cantava 3, 4 músicas que eu lembrava de pequeno, e ela gostava, e ela ia dormindo e tal. E eu tinha uma brincadeira que eu fazia com ela, que era o seguinte, eu tampava o olho e falava assim, Chloe,
Chloe, cadê a Chloe do vovô? Cadê a Chloe? Aí eu tirava assim, achou! Uma brincadeira absolutamente infantil. Pois é, anteontem, nós fizemos uma ligação de vídeo, minha filha fez uma ligação de vídeo comigo, e eles estavam num restaurante lá em Portugal, eles estão em Portugal. E ela pegou o telefone, me viu, e eu comecei a brincar com ela. Eu falei, Chloe, cadê a Chloe do vovô? Você sabe o que ela fez, irmão? Vocês sabem o que ela fez? Ela botou a mãozinha assim, e eu falei, achou? Aí ela tirou, achou. Ou seja, uma criança com menos de 1 ano de vida, passou 1 ano praticamente, ela vai fazer 2, o vínculo foi mantido. O vínculo está gravado na cabecinha dela. Irmãos, eu estou falando das minhas experiências, mas se cada um de nós aqui pudesse dizer as suas experiências, os seus vínculos criados com familiares, com amigos, quanto mais Deus quer criar vínculos conosco, irmãos. Quanto mais Deus. E isso é relacionamento. É isso que Deus quer, quando ele diz lá em Êxodo 25:8, que ele quer habitar no meio de nós. E nós tivemos um privilégio, nós, os professores da Escola Sabatina, quinta-feira, nós tivemos um privilégio muito grande, que o nosso pastor Silas convidou o pastor Reinaldo Siqueira. O pastor Reinaldo Siqueira é um dos pastores que tem atuado neste trimestre no programa Lições da Bíblia da Novo Tempo. Ele é uma pessoa que tem um conhecimento maravilhoso, é uma pessoa ótima. E ele que compartilhou a lição dessa semana conosco. E o que ele disse que quer dizer essa palavra habitar, de Êxodo 25:8? Ele desmembrou essa palavra vinda do hebraico, que quer dizer, eu tinha anotado aqui, bom, em Tor'an, quer dizer, no meio deles, junto a eles. E esse tor, que é a palavra do meio, não quer dizer junto no sentido de estar do lado, no sentido de estar habitando do mesmo espaço físico, não. Ele quer dizer habitar, sabe aonde, irmãos? Que Deus quer habitar? No meu e no teu coração. Isso não é lindo? Habitar no coração. Ele não quer só habitar do lado, na mesma casa, até porque Deus não se restringe a uma casa, a uma igreja. Salomão disse para Deus, quando Deus falou assim, eu construa um templo para mim, que eu quero habitar aí no meio de vocês. O que Salomão falou? Mas, Senhor, nem os céus podem conter o Senhor, quanto mais um templo. Falou, não, mas eu quero estar no meio de vocês, eu quero estar no coração de vocês. E para finalizar, ontem mesmo eu estava ouvindo lições da Bíblia e o pastor Siqueira disse novamente que Deus habita em 2 lugares. Em 2 lugares que Deus habita. Nos céus e no nosso coração. Deus seja louvado por isso, irmãos. Que isso nos incentive a criar vínculos de relacionamento com Deus. Que cada milagre que Deus faz na minha vida, pequeno, médio, grande, cada demonstração de companheirismo que Deus tenha conosco, que aumente os nossos vínculos com Ele. E com essa criação de vínculos, o nosso relacionamento vai aumentando. E quando o nosso relacionamento vai aumentando, a gente vai começando a ficar muito familiarizado com Deus. E logo, logo, a gente vai estar com Ele pela eternidade. Só que essa familiaridade nós temos que começar aqui. Esses vínculos têm que começar a ser criados aqui. Tá certo? Com isso, eu dou a introdução que gostaria de dar na lição de sábado e domingo. E podemos seguir adiante. Alguém teria alguma coisa para falar sobre o que nós comentamos? Ou já partimos para segunda-feira? Fiquem à vontade. Pode seguir, então, Geninho. Podemos seguir, então. Segunda-feira. Sobre domingo. Quem gostaria de compartilhar conosco o pecado, o sacrifício e a aceitação? Espera um pouquinho só, Geninho. Oi. Daniel, eu queria falar. Ô, Daniel, tudo bem? Pode falar aí. Você é novo aqui no pedaço aqui? Eu já estive aí na igreja do Belém. Legal. Né, algumas vezes. Meu irmão frequenta aí. Eu até palestrei algumas semanas atrás para a igreja aí do Belém também, sobre o design inteligente. Acredito que passou aí algum convite. E então, eu sou teologando do NASP. Legal. E aí eu estou aí. Eu até acho interessante o irmão mencionar aí do pastor Siqueira. Eu tive algumas matérias com ele. E realmente os pastores falam disso, né? Os 2 lugares da habitação de Deus, né? Deus habita
no céu e também com o contrito, né? Com o aflito, com aquele que sente a necessidade de Deus. Sobre a parte de domingo, gostaria de mencionar a questão do relacionamento da seguinte forma. A aliança, ela tem algumas partes, né? Ela tem o autor da aliança, eu sou o Senhor. Você tem o prólogo histórico, que vos tirei da terra do Egito, né? Você tem a beneficência, o ato de beneficência. Você tem as estipulações da aliança, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, né? Você tem as estipulações da aliança. Você tem a bênção da aliança, a maldição da aliança, você tem a leitura periódica da aliança. Isso é a aliança. Por que eu estou mencionando isso? Porque as estipulações da aliança são fundamentais na aliança, porque elas demonstram como deve ser o relacionamento com o autor da aliança. Relacionamento, ele precisa ter uma maneira, precisa ter as regras do relacionamento, para que o relacionamento possa correr de maneira agradável, de maneira prazerosa. Então, tem as estipulações da aliança que demonstram como nós devemos nos relacionar com o autor da aliança. A questão do relacionamento é interessante quando nós analisamos a questão das estipulações da aliança, porque elas estão ligadas a todas as áreas da nossa vida. Deus não quer simplesmente, eu vou me relacionar com você em uma parte da sua vida, no sábado, um dia na semana. Não. Deus tem, as estipulações da aliança são detalhadas e se referem às áreas sociais, aos relacionamentos, à espiritualidade, a todas as áreas da vida. Porque a aliança com Deus deve ser exemplificada na nossa maneira de viver. Por isso que ele fala, eu quero habitar com vocês. O relacionamento é algo que não é um momento específico. Assim, nós, com as outras pessoas, às vezes nós limitamos um tempo de relacionamento, né? Nós temos trabalho, temos escola, temos um monte de coisa. Só que com Deus, não. A aliança com Deus, ela é tão impactante em nossa vida que ela deve ser parte de tudo. A maneira de você falar, a maneira de você agir, a maneira de você se relacionar, tudo deve ser Deus. E ele habita com você, ele deve estar com você, e cada momento da sua vida deve ser caracterizado por essa aliança. Bom, esse é o meu comentário. Muito obrigado, Daniel, pela sua participação. Podemos seguir adiante? Bem. Vamos lá. Vamos em frente. Pecado, sacrifício e aceitação. Né? Lá no dia 7 de junho, a gente abordou esses 3 assuntos aí, que são bastante significativos quando a gente está falando de santuário. Infelizmente, o tempo é pouco. Pessoal, estudem a lição. O tempo é pouco, a lição é riquíssima, riquíssima. Só disso que o Daniel e o Eugênio falou, tem muito mais coisa para a gente observar. Então, assim, uma dica, né? Estudem a lição. E quando a gente fala de pecado, sacrifício e aceitação, né, que a gente abordou, né, esse tema, viu esse tema com mais detalhamentos no dia 7 de junho, que é quando a gente estava, de fato, estudando, nós tivemos lá como texto da Bíblia para estudar esse dia, né, essa parte da lição, o que está lá em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, onde está escrito o seguinte: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Eu vou pegar uma pequena parte de tudo que poderia ser dito, até por causa do tempo, vou pegar uma pequena parte, bastante diminuta, para falar sobre isso. Veja, eu não sei quanta gente aqui já viu um animal morrendo. Eu já vi animal morrendo. Eu não sei quanta gente aqui já viu uma pessoa morrendo. E eu já vi algumas pessoas morrendo. E se a gente colocar na cabeça, né, tentar imaginar o que é... Primeira coisa, imaginar o acampamento de Israel no deserto. Então, muitas tendas,
no centro dessas tendas, né, do deserto, o santuário, que é onde o sacrifício era feito. E aí eu me imagino reconhecendo o pecado, pegando um cordeiro e passando no meio de todas essas pessoas até o centro do santuário, até o centro do acampamento, desculpe. Né? Então, imagine o caminho que eu tenho até lá e vamos nos colocar no lugar de um israelita que lá no deserto pecou. Né? Então, assim, a primeira coisa, todo mundo está me vendo. Né? Eu não tenho prédio, eu não tenho obstáculos, né, o alcance visual. Está todo mundo me vendo levando o carneirinho para a porta do santuário. Eu não estou indo para outro lugar, estou indo para a porta do santuário. Então, todo mundo, né? Vamos imaginar aqui o Edmilson, De Paulo, o Ailton, Marcos, Cristiane, Eugênio, todo mundo que está no YouTube, todo mundo que está no Facebook, está vendo o Walter Padula carregando um carneiro, indo até o santuário, um cordeirinho. Todo mundo está olhando para mim, está falando, está pensando o quê? Lá vai um pecador. Esse cara aí fez alguma coisa errada. E ele sabe que ele fez alguma coisa errada. E aí, imagine a minha vergonha. Primeiro, a minha vergonha de reconhecer que eu estou cometendo um pecado. Segundo ponto, eu confesso aquele pecado diante do sacerdote, que é o mediador entre o ser humano e Deus. Mediação. E aí eu vejo aquele carneiro, eu não vou embora, né? Eu não largo o bicho lá e vou embora. Eu vejo aquele bicho morrer. Aquele bicho não fez nada. O carneiro não fez nada. Deus gosta de animais? Gosta. Quando ele fala com Jonas, lá no livro de Jonas, ele fala assim, Jonas, será que eu não ia ter que ter misericórdia, né, de todas aquelas pessoas e dos animais que estão lá em Nínive também? Deus gosta de animais. Deus tem amor pelos animais. Deus sofre quando vê um animal morrendo, que não cometeu nada de errado, né? E lá em Provérbios está escrito, o justo se compadece dos seus animais. Se um ser humano justo se compadece dos animais, imagina Deus. Então, imagina o tamanho da desgraça que é o pecado. Ele fez eu pegar um animal, né? Esse ato fez eu pegar um animal, levar para lá, tal. Imagine o que é olhar para aquele movimento constante de pessoas levando animais lá. Nós estamos falando de um universo aí, de um acampamento aí, de alguns chegam a dizer de 2 milhões de pessoas, né? Sem contar que todo dia Deus provia. Então, de manhã e à tarde havia um animal morrendo. Então, o pecado leva ao sacrifício, que é alguma coisa ruim. Imagina aquele monte de sangue ali. Cada vez que o animal era morto, o sangue era derramado, e eu estou olhando, eu, pecador, estou vendo, ainda que eu não cometi nenhum pecado que porventura estivesse passando ali na frente, né? Tinha vida no acampamento, eu estou vendo o animal, eu estou sentindo o cheiro do animal, eu estou ouvindo eventualmente um animal sofrendo, eu estou ouvindo eventualmente um animal que não queria ir até lá e que alguém tem que puxar com força, enfim, né? Basta a gente ir a um matadouro hoje e ver que assim, não é um lugar agradável. Não é bacana você ir no matadouro. Não é bonitinho você ver um bezerro morrendo, um boi, não é legal. Não é legal. Agora eu vou... vamos subir um degrau aí. Eu estou vendo o Cristo levar o madeiro nas costas, né, carregar o madeiro e morrer no meu lugar. Não é uma cena bacana. Não é bonito isso de ver. Uma pessoa morrendo, seja ela qual for, ainda mais o Filho de Deus, não é bonito ver isso. Mas isto era feito para a gente entender o tamanho do pecado, como o pecado é pernicioso e como o pecado ele é terrível. E tudo isso, né, Deus demonstrando tudo o que acontece para que eu chegue a um momento de aceitação. Alguém foi no meu lugar para eu ser aceito. Alguém assumiu a culpa
para eu ser aceito. Alguém apanhou no meu lugar, alguém foi ferido no meu lugar, e alguém, para que eu fosse remido dos meus pecados, alguém derramou completamente o sangue. Então, assim, não é algo agradável de ver. Mas Deus que me ama, quando vê tudo aquilo, ele diz, né, um cheiro suave do sacrifício. O cheiro suave do sacrifício não é o animal morrendo, não é o animal sendo queimado, não é Jesus Cristo pendurado no madeiro, né? O cheiro agradável do sacrifício a Deus é o meu arrependimento. E é a volta do vínculo que foi rompido. O vínculo com o pecado, ele rompe. O vínculo com o sacrifício, ele reata. O meu arrependimento, o meu caminho até Deus, faz com que esse vínculo, esse relacionamento, volte. Isso que é agradável a Deus. Então, o pecado, sacrifício e aceitação. A aceitação eu volto a ter um vínculo com Deus. E isso, para a minha vida, é essencial, é fundamental. Né? Isso é o que, de fato, me liga novamente a Deus. Então, que a gente tenha, de fato, em mente esta questão importantíssima para a nossa vida espiritual e para a nossa vida material, inclusive. Nós vamos viver uma eternidade por conta disso. Da gente entender o tamanho e a desgraça e como é pernicioso o pecado, para que a gente sempre esteja próximo de Jesus Cristo, para que ele viva no nosso interior, não é? Eu quero morar no interior de vocês, isso é muito significativo, porque o próprio Moisés faz a tenda dele, se a gente for lembrar, Moisés faz a tenda dele fora do acampamento. Ele conhece aquele povo, né? Então ele faz a tenda dele fora do acampamento. E Deus, ao contrário de Moisés, ele fala o quê? Eu quero fazer minha tenda com vocês. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E que ele esteja no interiorizado, para que eu seja sempre santo. E para isso, eu tenho que estar sempre buscando o relacionamento atado com Deus. Em poucas palavras, é isso que fala a lição do dia 7 de junho, né? Da segunda-feira, desculpa. Muito bom, Padula. Excelente, muito bom. Essa figura que você colocou, de como as coisas aconteciam, o que significava as pessoas caminhando com o animal ali, caminhando, quer dizer, todo mundo sabia que ali ia um pecador, né? E tudo que acontecia não era nada agradável, né? É muito, muito bacana a gente tentar enxergar isso, como acontecia, o significado disso. Mas nós temos o De Paula, parece que queria falar alguma coisa, e depois o Daniel. Eu queria só completar, aí o Padula trouxe de uma maneira bem objetiva aí, né? Mas Deus, ele estava fazendo aí uma espécie de aula didática, né? Para firmar realmente na cabeça desse pessoal o que iria acontecer. E tem uma parte aqui interessante, que tudo isso envolvia também custos, né? Os animais tinham um custo lá naquela época, né? Então, quanto custou o pecado? Se a gente fosse poder listar isso, né, matematicamente, dizer o custo do pecado é tanto, gente, né, naquela época era incalculável. Imagina agora quando deu o Filho de Deus. Quanto custa a vida de um Senhor, né, de um Deus Todo-Poderoso? É isso que eu queria completar aqui, né? O custo é incalculável para a remissão do pecado. Sem dúvida. Daniel? Algo interessante quando estudamos a questão dos sacrifícios, nós vamos ver que existem vários tipos de sacrifícios, né? É interessante esse aspecto da sensação, né, que o irmão comentou, tá, gente? Você tinha sangue, você tinha... Era um fedor mesmo, né? Você tem tudo queimado lá em cima. Eles não tiravam a pele e um monte de coisa e queimava a carne. Não, era totalmente queimado o holocausto. Mas você tinha vários tipos de oferta. Tinha as ofertas pacíficas, que eram de gratidão a Deus. Era de gratidão a Deus. Você tinha a minhá, que era dos frutos, poderia ser dos frutos. Tinha a oferta das primícias, né? Que envolve isso também.
o primogênito dos animais. Então, sacrifício envolvia muitas coisas. Mas por que um santuário? Por que um santuário? É interessante que no capítulo 20 de Êxodo, ainda do verso 24 ao 26, diz que se vocês fossem fazer um altar, tinha que ser um altar de terra, ou se fosse de pedra, essas pedras não poderiam ser lavradas. Isso significa que havia a possibilidade do adorador oferecer um sacrifício que não fosse no templo. Você tem, por exemplo, Samuel, ele ia de Gilgal, ele ia a Belém e ele oferecia sacrifícios. Quando ele foi ungir Davi, ele ofereceu sacrifícios. Você tem também o profeta Elias, lá em cima do monte, ele também ofereceu sacrifícios. Mas nós temos o tabernáculo como a tenda da congregação, era o local do culto coletivo, o local do culto da comunidade. Na Bíblia fala de 3 tipos de adoração: a adoração individual, a adoração familiar e a adoração coletiva. O tabernáculo era o lugar da adoração coletiva. Outro aspecto muito importante que traz a dimensão do templo é a questão do manuseio do sangue. O texto lido lá de Hebreus, capítulo 9, verso 22, diz: quase todas as coisas se purificam com sangue, porque haviam coisas que poderiam ser purificadas com água e com fogo. Só que ele continua o verso, e ele fala, só que remissão, purificação, pode ser, quase todas as coisas se purificam com sangue, mas existem coisas que não se purificam com sangue, purificam com água ou com fogo. Mas remissão, só existe um meio de remissão, o sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. O tabernáculo, ele tinha uma função especial de manuseio do sangue. Era através do tabernáculo que todos os outros sacrifícios poderiam ser feitos, ser viáveis, né? Havia uma intercessão que era contínua. Havia o sacrifício que era oferecido de manhã e havia o sacrifício que era oferecido à tarde. Então, esse sacrifício contínuo em favor de Israel. Algo também muito importante a respeito dos sacrifícios ali no santuário é que nem todo sacrifício era levado sangue para dentro do santuário. No entanto, todo pecado era transferido através do sacerdote. O sacrifício era transferido para dentro do santuário somente quando o pecado era coletivo, ou quando era o sacrifício do próprio sacerdote. Aí ele não poderia comer da carne e deveria, então, levar o sangue para dentro do santuário. Mas, enfim, através de quando o sumo sacerdote e os sacerdotes eles comiam da carne, havia a transferência de pecado para o sacerdote, e o sacerdote ministrava dentro do santuário, e esse pecado era transferido para o santuário. Nossos pecados foram transferidos para Jesus. Ele morreu, né? Nós vamos falar aí na parte de terça-feira, substituição, mas foram transferidos para ele morreu em nosso lugar, morreu a nossa morte. Precisamos entender isso. A questão, sem o derramamento do sangue dele, seria impossível nós sermos restaurados no relacionamento com Deus. E para isso, você tinha o tabernáculo ali. Essa função do tabernáculo é fundamental. Ok, eu acredito que a propósito desse assunto, da substituição, eu acredito que o Edmilson tenha algo para nos dizer. Confere, Edmilson. Eu tenho uma dúvida antes de entrar na terça. Posso falar? Pois não. É o seguinte, eu queria saber, é uma curiosidade minha, não sei se alguém sabe me responder, mas depois que o véu do templo se rasgou quando Jesus faleceu, né? Morreu na cruz. Se os judeus que não acreditavam que Cristo era o Messias, se eles pararam de fazer os sacrifícios ou se eles ainda continuaram. Isso é uma curiosidade que eu tenho. Se alguém conhece na história do judaísmo, se mesmo o véu tendo se rasgado, se eles continuaram a praticar os sacrifícios por ignorância, né? Lá no templo. E outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte: os sacrifícios que foram efetuados no santuário por meio de animais antes da morte de Cristo, eles foram apenas uma sombra. E o sangue de bodes, carneiros, tal, eles não eram aptos a nos purificar do pecado, somente o sangue de Cristo. Mas eles eram um simbolismo do que viria a acontecer. Somente o sangue de Jesus, depois lá na frente dessas pessoas que permaneceram séculos e séculos fazendo esse sacrifício, que veio a tornar
o sacrifício deles efetivamente limpos e purificados durante todos esses séculos que eles morreram e tiveram, né, estão até hoje dormindo em Cristo, o pecado deles ficaram não limpos e só se limparam quando Jesus derramou o sangue, foi isso? Essas são as minhas dúvidas. Ok, quem se habilita a responder? Tem aí o Daniel, tem o Marcos também, que levantou a mão. Não sei se o Padula também quer falar alguma coisa. Padula, você vai falar? Posso falar sim. Por favor, por favor. O véu, até como curiosidade, o véu normalmente a gente imagina um negócio muito fininho, né? A gente imagina um véu de noiva, né? Mas o véu do santuário, Flávio Joséfo ensina que 2 cavalos amarrados, um de um lado, outro do outro, não conseguia partir este véu. Esse véu era grosso, não era qualquer coisinha levinha, um voalzinho, não. O véu era grosso. O sacrifício continuou, Cristiane, até o ano 70 da nossa era. No ano 70 depois de Cristo, quando o Império Romano destruiu o santuário, por não ter santuário, a partir desta época, não teve mais sacrifício. Eles não continuaram mais fazendo sacrifício. Os samaritanos ainda têm uma ocasião em que eles fazem sacrifícios, que é um povo que mora ali naquela região lá de Israel. Mas os judeus, pensando na tribo de Judá, tribo de Benjamim e tribo de Levi, os judeus não fazem mais sacrifícios porque não tem mais santuário. E a outra pergunta sua era: sangue de touros e bodes não pode, como o autor de Hebreus fala, não pode remir pecados. E hoje você também não vê o sangue de Jesus Cristo, mas a mesma fé que você tem no sangue de Cristo, que você não está vendo, era a fé que era exigida, era a fé que era cobrada desde Adão e Eva, né? Então não estou nem falando de santuário, estou falando muito antes. Desde Adão e Eva, era o que Deus exigia, era o que Deus cobrava para o perdão dos pecados. Então, hoje, você, Cristiane Pini, qualquer um de nós, que não vê o sangue de Jesus Cristo, acreditamos, temos fé, temos firme confiança que Ele perdoa o nosso pecado, e é isso que Jesus apresenta diante de Deus, desde antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele morreu antes da fundação do mundo, né? Ele se sacrificou antes da fundação do mundo. Historicamente, aconteceu no ano 31, né? Depois de Cristo, mas é isso que nos perdoa. A fé que nós temos naquele sangue que escorreu no Gólgota no ano 31 depois de Cristo. Ok. Parece que tem mais gente querendo falar. Só um minutinho. Peraí, Eugênio, só um minutinho. Mas até o Gólgota, ele não tinha derramado sangue. A minha dúvida é essa. Aquele sangue dos bodes, dos touros e tal, que as pessoas derramavam, os sacerdotes levavam para dentro do templo, do tabernáculo, esse sangue, ele não era igual o sangue de Jesus. Então, assim, ele era oferecido na fé que as pessoas tinham, que iria perdoar os pecados. Mas exatamente, quando o sangue de Jesus foi derramado, é somente aí que os pecados foram totalmente purificados, não é isso? Ou não? Exato, isso mesmo. Ou não. Olha só, a gente está com o tempo um pouco avançado, Eliane. A parte que toca aqui para mim é a questão da substituição. O Eugênio foi muito feliz na colocação dele. Por quê? Eu acredito muito na ação do Espírito Santo. Ele mencionou a questão do vínculo, né? Trouxe um simbolismo da sua forma de viver com seus familiares, mencionou seus netinhos. E se a gente parar para pensar, Deus, da mesma forma, quer agir dessa mesma forma conosco, criando um vínculo, desde lá do Éden. Através do sábado, a pregação que a gente teve, né? Então, o primeiro tempo, o tempo com Deus é melhor que os presentes, é melhor do que as coisas que Deus criou.
Tudo isso é para criar vínculo e estrutura. O Eugênio foi muito, muito, muito feliz. O santuário é mais uma dessas figuras. O caminho que o Padula mencionou aí também dos animais hino também foi muito legal, porque isso ia gerar o quê? Um reconhecimento. Esse reconhecimento vai gerar um arrependimento. E a fé que vocês mencionaram aí também, que é o auge de todas as coisas. E aí nós chegamos num ponto muito interessante. Então, você vê, né? Vai falar mais lá na frente lá da questão do sumo sacerdote, o relacionamento, pecado, que o Padula trouxe muito bem, sacrifício, aceitação, e chega a substituição, que também é uma forma muito clara de mostrar esse vínculo. Então, na verdade, assim, quando você fala, poxa, mas será que esses animais foi pelo sangue deles? Não. De acordo com como nós conversamos a semana passada, da nossa realidade, do nosso estado, Deus vai criando meios para se comunicar com nós e mostrar esse simbolismo e essas figuras. Alguns têm a compreensão, outros não. Mas Deus, que é onisciente, ele sabe todas as situações, né? Eu vejo muito dessa forma. E é muito interessante na questão assim, da substituição, que a lição traz aqui, ela traz alguns textos, né? Paulo entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Mas será que a gente consegue, de fato, viver uma vida com essa certeza que Deus, ele se entregou, substituiu? Porque para nós, dentro de uma razão, dentro dos conceitos humanos, quem faria isso? Eu tenho 3 filhos pequenos. Algumas situações que eles acontecem entre crianças das mesmas idades, eu tendo sempre a querer mostrar para eles que eles têm que ser mais espertos. Deixa eu recolocar para vocês entenderem. Vamos supor uma situação que um amiguinho foi um pouco mais ligeiro que eles. Eu tento mostrar para eles que eles têm que ser mais ligeiros. E não é esse o caminho que Deus faz. Deus faz ao contrário. Porque como que pode? Por exemplo, quem já deu estudo bíblico, às vezes as pessoas falam, mas como que Deus vai se entregar para os homens? Vai se deixar morrer? Isso é uma grande verdade. A nossa natureza, é inconcebível isso. Isso é uma verdade. Se a gente falar assim, igual acho que foi o irmão Daniel que colocou uma situação mais ou menos nesse sentido, né? Falando do relacionamento, para a gente ficar atento a isso. Então, a substituição aqui, eu achei, marquei algumas coisas aqui, muito interessante. Eu vi o pastor lá falando nas lições da Bíblia, ele falou assim, olha, a coroa de espinho, para santificar, né, os nossos pensamentos equivocados, ele fala dos pregos nas mãos, as nossas ações equivocadas. Gente, olha só, os pregos, os nossos caminhar errado, o véu que foi oferecido, os milagres que Cristo fez, né? As parábolas que ele cantou. Então, vocês vejam como isso é tão dinâmico e tão profundo. O Éder mencionou uma coisa na classe dos professores lá com o pastor que foi interessante, que a lição traz aqui. Ele fala assim, ó, não é vontade de Deus que vocês estejam sem confiança, com o coração torturado pelo receio de que ele não os aceitará por serem pecaminosos e sem préstimos. E aí, o título da lição fala assim, a substituição. Algumas aulas atrás, o Eugênio falava que nós tínhamos que ler toda hora um versículo lá que falava, era de Isaías, lembra disso, Eugênio? Isaías 58, não era? Exatamente, que a gente tinha que ficar. Mas a gente percebe como é muita construção que traz. A escola sabatina em si, eu creio disso, que é mais um desses motivos para criar vínculo com o Senhor. Ele traz assim, ó, digam, sei que sou pecador e essa é a razão porque necessito de um Salvador. Para nós que estamos aqui dentro de um contexto religioso, somos adventistas, isso é muito fácil. Mas as pessoas acham assim, eu já vi pessoas falarem para mim, não foi que alguém me falou, falar assim, essa história que vai vir um Salvador, isso e aquilo. Percebe? A pessoa não acha que isso é uma ignorância. Algumas pessoas falam assim, ó, são fanáticos, né? O rapaz falava hoje disso, da questão da pregação. E, geralmente, quando a gente fala a questão assim da substituição em si,
é muito forte. Porque, poxa, então qualquer delito, qualquer pessoa, qualquer ser humano que a gente fala assim, poxa, mas olha, Cristo derramou o seu sangue por ele. Outra colocação que eu achei que foi muito interessante aí que o Eugênio colocou, que se Cristo chega lá no santuário e quer ficar se justificando para Deus, olha, um debate, né? Isso está dentro muito da esfera humana, de querer ganhar através da argumentação. Deus, ele ganha através dos seus atos, os seus atos são sempre antecipados, e a substituição é uma delas. Tem um texto aqui, ó, que fala da questão da substituição, muito interessante, que está em Hebreus, capítulo 9, o versículo 14. Olha só o que está escrito. Aí a Cristiane que fez a pergunta do sangue aí, né? Ó. Muito mais o sangue de Cristo. Olha só, irmãos, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Qual o objetivo? Purificar a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Tem uma passagem que os discípulos chegam para Jesus e falam assim, mestre, mas se é dessa forma, como que pode algum de nós se salvar? Aí Jesus fala para eles assim, ó, isso para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Compreende, irmãos? A substituição, como ela é muito profunda, igual o Eugênio se pegou, às vezes a gente se apega a algumas situações e a gente acaba esquecendo de enxergar esse amor que o Eugênio foi muito feliz, volta a frisar, que quer gerar vínculo, que a gente pode confiar, que a gente pode acreditar, só que o mundo nos oferece várias outras substituições aí. Às vezes até mesmo dentro de um conceito religioso, de ser santo, que tem que fazer tudo certinho. Não é isso que a lição está mostrando aqui. E o próximo dia vai ratificar mais ainda sobre essa questão da substituição aí, como é complexo. Quando foi mencionado aí que Deus quer habitar dentro de nós, interna, é esse reconhecimento. O Daniel, não sei se está ainda com nós, ele foi muito feliz. Isso não é só momento, é contínuo. O contínuo, mas com erro. E muitas vezes a gente não quer ter o erro. Se a gente fosse capaz de não ter o erro, não era necessária a substituição, não era necessário o sacrifício, não era necessário um sumo sacerdote. Então, a parte que me chamou muito a atenção em relação a isso, nenhum mérito ou bondade tenho pelos quais posso pretender a salvação, mas apresento diante de Deus o sangue expiatório do imaculado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a minha única defesa e certeza. É isso que Deus quer. Então, desculpa aí eu ter avançado um pouco, mas por causa do horário, e deixa aí já para o Eugênio continuar aí fazendo as colocações aí, ok? Eugênio, Pois não. Antes de você falar, me perdoa te cortar, mas só para eu falar do pessoal aqui do YouTube, tá? Ok. Senão acaba passando. Ok, vamos lá. Olha, a Paulina Padula disse o seguinte, depois de um belo culto divino, vou assistir uma bela e oportuna escola sabatina. A Celina disse amém, e aqui a Celina disse, bom estudo da lição para todos nós. A Denise disse, é bom estar com vocês no estudo da lição, sejam todos abençoados. Então, aqui é o pessoal do YouTube, o Cid Rodrigues também disse, todos nós aqui da Central de Mauá estamos muito felizes. Tivemos uma semana abençoada na presença de Deus e na companhia do pastor Robson Menezes e a participação da cantora Iveline e seu esposo. E aqui no Facebook, a Cidinha, falando sobre o sangue, ela diz o seguinte, o sangue de animais era uma sombra. Se Jesus não tivesse derramado seu sangue, não haveria perdão de pecados. E só mais uma coisa, Eugênio, o Éder precisou sair, ele pede desculpas por conta da irmã Carmen, e aí ou você ou o Padula, por favor, façam a quinta-feira, tá bem? Que seria dele, por favor. Ok. Padula, você está convidada a fazer a quinta-feira para nós. Eu queria, a propósito disso que você leu,
Eliana, você ou o Edmilson falaram ainda a respeito da questão do sangue. No comentário bíblico adventista, comentando sobre Hebreus 9,15, que é o verso para memorizar, diz o seguinte, reforça isso que você falou. Se Jesus não tivesse dado sua vida, o perdão que se oferecia sob a antiga ou a primeira aliança, ou seja, o derramamento de sangue de animais, não teria tido nenhuma validade. Sem o sangue de Jesus, aquele sacrifício lá de trás de animais não teria tido nenhuma validade, tá certo? Muito bom, muito bons comentários. Agora esclareceu a minha dúvida, era exatamente essa minha dúvida. Esclareceu, Cristiane? Poxa, eu ia falar, Cris agora entendeu, obrigada. Só pela carinha agora dela... Deixa eu ver a carinha da Cristiane, que eu estou no celular. Deixa eu ver a carinha de satisfação. Ela fez assim, tipo assim, agora sim, agora eu entendi. Não, porque eu estava preocupada, eu estava achando assim. E os outros irmãos, então, que expiavam esses pecados por sangue de animais, como é que ficou antes de Cristo? Era essa a minha dúvida. Perfeito. Obrigada. Isso aí, esse comentário, volto a frisar, isso que a gente acabou de ler, é o comentário bíblico adventista a respeito de Hebreus 9,15, tá bom? Ok, então nós vamos seguir adiante, temos ainda bastante coisa para falar, e eu acho que o De Paula tem alguma coisa a nos falar sobre o sumo sacerdote da nova aliança. É isso mesmo, De Paula? É isso mesmo, Eugênio. É super interessante, está muito boa essa lição, né? De muito aprendizado. Deus seja louvado nesse momento. Falando um pouquinho aqui da parte do sumo sacerdote na nova aliança, é interessante que quando a gente pensa em Jesus, e a gente tem que pensar, né, viver pensando em Jesus, isso é uma coisa muito importante, muito sadia para a nossa carreira cristã, mas quando a gente pensa em Jesus, a obra de Jesus por nós, na cruz do Calvário, vem imediatamente, né, através da sua morte, que foi uma morte substitutiva para o pagamento dos nossos pecados. Porém, quando a gente avança muito, e a Bíblia nos convida a avançar, né? A estudarmos realmente, a aprofundarmos, assim como tem feito, é ótimo esse debate, é excelente as dúvidas que são trazidas aqui, porque a gente realmente tem que aprender. E é aqui que a gente está aprendendo. Quando a gente estuda o sistema do santuário terrestre, que, na verdade, era uma sombra do verdadeiro santuário que está no céu, nós podemos afirmar que a obra do Senhor Jesus, pelo interceder pelo pecado, ela não termina na cruz, né? Ela não acaba ali na cruz. A gente tem que esclarecer isso porque, sem dúvida alguma, isso não vai demonstrar que a cruz não foi suficiente para pagar os pecados da humanidade, né? Nós, como igreja e individualmente, cremos fortemente e de forma muito clara que a cruz é o centro do evangelho, né? Ali na cruz, o pagamento ele foi completo e plenamente suficiente. Tanto é que nós acreditamos aí na ressurreição. A própria ressurreição de Jesus traz uma legitimidade específica para o que aconteceu na cruz do Calvário, né? Eu queria saber que lá no Antigo Testamento, quando o animal era sacrificado devido ao pecado, o ritual não parava com o sacrifício realizado. Por quê? A gente tem exemplos na Bíblia que o sacerdote ele continuava realizando outras atividades. Por exemplo, ele aspergia o sangue daquele animal lá no tabernáculo. Esse é um exemplo, que não cessava só com a morte do animal. E uma vez por ano, ele era realizada a purificação do santuário, né? E essas figuras representativas do Velho Testamento nos mostram que no pós-cruz, o Senhor Jesus continua realizando uma obra, agora não mais como Cordeiro morto, né? Agora ele é o nosso sumo sacerdote, que foi muito bem colocado pelo Eugênio logo no começo da lição. Quando nós pecamos, e lamentavelmente nós continuamos pecando, né? Até que o Senhor venha, mas quando é apresentado os nossos pecados, o Senhor Jesus intercede por nós, dizendo, eu morri por ele. Então o pecado dele tem que ser redimido realmente, porque eu dei o meu sangue por ele. Essa é, digamos assim, esse é o diálogo entre Deus Pai e o Deus Filho. Jesus como nosso intercessor, agora lá no Santíssimo. Isso é muito interessante. Nós temos um sumo sacerdote que está intercedendo por nós continuamente no Santíssimo. Para quê? Para que todos os méritos que foi conquistado na cruz, pelo Senhor Jesus, sejam realmente ao nosso favor. E a gente tem que crer nisso, gente, constantemente, diariamente, e não se deixar. A Bíblia traz uma reflexão muito boa de que a gente
pode até cair em pecado, mas a gente não permanece no pecado, porque nós temos hoje um sumo sacerdote para nos defender e para nos redimir diante de Deus Pai Todo-Poderoso. E o meu desejo é que a gente esteja dentro do contexto que está escrito em Mateus 25:34. Quando tudo isso acabar, que a gente ouça do rei, né, que vai dizer: vinde benditos do meu Pai e possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tudo foi feito pelo Senhor Jesus para que a gente tenha a vida eterna. Se eu não estiver lá, é porque eu fiz a opção de lá não estar. Mas que Deus seja louvado e que a gente aceite esse chamado. Muito obrigado, Eugênio. Amém, De Paula. Que esse seja o nosso desejo, do coração de cada um de nós, né? Que a gente, apesar das nossas falhas, pecados e defeitos, que o sangue de Jesus possa nos purificar, nos lavar e nos justificar, né? Perante o Pai. E seguindo nessa linha, nós temos na sequência aí o Ministério Celestial. Já abordamos alguns aspectos do Ministério Celestial, mas com certeza o Padula nos trará mais alguns conhecimentos, alguns detalhes a respeito desse tema. Pode ser, Padula? Pode. Ministério sacerdotal nós estamos muito limitados pelo tempo, né? Então a gente já estourou. Mas estudem a lição, né? Que em casa a gente não tem essa limitação de tempo. Mas é muito importante a gente entender que quando Deus, ou saber, melhor dizendo, que quando Deus fala para Moisés: faça um santuário conforme o modelo que te foi mostrado no monte. A palavra que é usada, ela designa alguma coisa em 3D. Não foi simplesmente mostrado, né, em 2D, né, só uma figura, ó, dá uma olhadinha aqui e faça. Não. Quando Moisés vê o templo celestial, isso é importante para a gente entender, ele vê algo em 3D, ele vê de fato aquilo que depois ele fez. Por isso era feito e mostrado para ele, e aí ele aprovava e continuava, enfim. É evidente que o que estava aqui na Terra era uma sombra. E também tem que ser evidente para nós que quando a gente fala de santuário, nós não estamos falando, ou visita o santuário, lendo os textos da Bíblia, não estamos visitando um museu, antigamente era assim, antigamente era isso que o sacerdote fazia, antigamente, como quando a gente vai no museu. Nós vamos no museu, tipo uma casa de alguém, a casa do Tatuapé, por exemplo, que tem aqui. A construção era feita em taipa, antigamente acontecia assim. Não. Quando a gente olha para o santuário, pelo que a gente lê em Êxodo, pelo que a gente lê em Levítico, pelo que a gente vê o que acontecia, não é algo do passado, é algo atual, é o que está acontecendo agora. Jesus sai da terra e ele vai para o santuário celestial, ele se apresenta para Deus, ele fala para, quando ele vê Maria Madalena, ele fala para ela: não me toque, que eu ainda não me segure, ele quer dizer, que eu ainda não subi para Deus. É isso que ele estava falando, é algo físico. O ministério sacerdotal celestial é algo que está acontecendo de fato. A alegoria era aqui, mas o que está acontecendo de fato é lá no santuário celestial. Esse santuário que Moisés viu, esse santuário que Jesus está trabalhando agora. E é muito rapidamente, eu tenho que falar muita coisa, mas o que é importante? Quando Deus conversa com a gente, ele fala em 2 momentos. Ele usa a mediação do sacerdote, que é o povo falando com Deus. É o sacerdote que se apresenta para Deus em nome do povo, em nome das pessoas, do meu nome. E quando ele tem algo para falar, isso agora é fundamental no sacerdócio celestial de Jesus Cristo, e quando ele tem algo para falar, ele usa o profeta. Arão é o sacerdote que falava com Deus em nome do povo. E Moisés é o profeta de Deus que fala com o povo em nome de Deus. Quando Jesus vem para a terra e o verbo se faz carne, ele é Deus falando com as pessoas, ele é o profeta. Ele é Deus falando com as pessoas, se revelando para as pessoas. Quando ele sobe para o céu com o sangue dele,
ele é as pessoas falando com Deus. Percebem isso? A mediação em Cristo, ela é completa. É o sacerdote se revelando para nós, é Deus falando com a gente. É o sacerdote falando com a gente. É o mediador entre Deus e o ser humano, é o próprio Deus falando com a gente. E ele é o próprio ser humano falando com Deus. Percebem como isso é fantástico no ministério sacerdotal celestial de Cristo? Então, em um ser, há duas funções importantíssimas, fundamentais. Ele é o profeta que fala comigo, em nome de Deus, porque ele é Deus, e ele é o meu sacerdote pessoal, falando com Deus no meu nome, se apresentando para apresentar a minha causa. Então, isso é fantástico. Quando a gente estuda o ministério sacerdotal de Cristo, nós vemos esse ser único desempenhando duas funções incríveis, duas funções sem as quais eu não existo. É isso daí. Em breves palavras, né? Essa é a mensagem. Muito bom, Padula. Obrigado. Obrigado por ter transmitido essa mensagem para nós. Essa parte seria o Éder que estaria compartilhando conosco, mas o Éder teve que sair em função da situação da irmã Carmen. Vamos orar pela irmã Carmen, que realmente ela vai fazer uma cirurgia agora às 14h. Ela teve um AVC e parece que teve uma queda também, né? Pelo que eu vi a mensagem do Tarcísio agora. Parece que teve uma queda na sequência. É uma senhora de 94 anos, que é uma baluarte da Igreja do Belém, irmãos. É uma baluarte da Igreja do Belém. Que nós possamos orar para que Deus esteja com ela, esteja com o Tarcísio, com os médicos, e que seja feito em tudo a vontade de Deus em relação à vida da irmã Carmen. Nós estamos caminhando para o final, mas antes o Marcos levantou a mão, quer falar alguma coisinha antes de nós concluirmos a lição. Por favor, Marcos. É bem rápido. O que é maravilhoso nisso tudo que o Padula comentou é que nós precisamos lembrar que o Senhor Jesus Cristo, ele é único no universo. Em que sentido? Ele é plenamente homem e ele é plenamente Deus. Então, nós temos um sumo sacerdote que conhece o que é ser humano. Ele conhece o que é ser tentado. Ele pode nos representar de uma forma absolutamente maravilhosa. E é por isso que nós devemos, né, como diz o apóstolo Paulo, cheguemos confiadamente no trono da graça. Porque nós temos um sumo sacerdote tal, como diz o verso, né? Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a herança, a promessa da herança eterna. Nós não temos alguém que é distante de nós. Nós temos alguém que sabe exatamente o que nós sabemos, que viveu exatamente o que nós vivemos. E, ao mesmo tempo, ele é Deus. Por isso, ele é o nosso perfeito sumo sacerdote. Na verdade, sacerdote e sumo sacerdote. Né? É interessante, como diz o Padula, se os irmãos puderem, hoje à tarde, meditar no serviço do santuário e em todo o legado que Deus deu para o povo de Israel do santuário, os irmãos vão perceber o seguinte: os sacerdotes, Arão e seus filhos, eles foram consagrados por Moisés. Olha que curioso. Moisés, ele não era, a priori, sacerdote, mas é ele quem apresenta os sacrifícios de consagração. E Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus, ele é nosso porque ele é plenamente homem, ele é plenamente Deus, ele realiza todas essas funções que ocorreram no santuário terrestre. Então, ele é aquele que consagrou o seu ministério quando ele ascende aos céus, né? E aí algumas pessoas dizem, mas ele já entrou no Santo dos Santos. Mas aí a gente precisa lembrar da cerimônia de consagração do santuário, onde Moisés primeiro faz um sacrifício e ele consagra todo o santuário. E ele faz essa consagração do santuário como? Com sangue.
Ele pega o sangue do sacrifício para a consagração, ele coloca no altar, ele coloca na orelha direita de Arão, no dedo da mão direita, no dedo do pé direito, repete isso com os filhos de Arão, asperge o sangue no véu, asperge o sangue na mesa, asperge o sangue no propiciatório, no próprio altar e sobre as vestes sacerdotais. E aí o santuário é inaugurado, quando o nosso sumo sacerdote, quando o nosso sacerdote, Jesus Cristo, ascendeu ao céu. A primeira coisa que ele fez foi realizar a consagração do santuário, o que Moisés fez. Depois ele começou o seu ofício. E só concluindo a minha participação, nós devemos ter confiança e tranquilidade, porque a obra que Jesus está fazendo hoje no santuário celestial, como nosso sumo sacerdote, durante o dia da expiação cósmica, ela não cessa. A obra maravilhosa que ele realiza, que ele começou a realizar assim que ele inaugurou o santuário como sacerdote, ministrando no primeiro compartimento. Ele continua realizando as duas coisas, ministrando em nosso favor, mas também realizando a purificação do santuário. Amém. Amém. Muito obrigado, Marcos, pela tua participação. Depois eu queria até complementar um pouco o que você falou para nós encerrarmos, mas a Eliana está pedindo a palavra. Diga, Eliana. Muito rapidinho. A Alice aqui no YouTube, ela disse assim, olha, Jesus é o nosso sumo sacerdote, pela graça de Deus, ele, o próprio Jesus, intercede por nós, somente ele é digno de nos representar, pois ele é um com o Pai, que é Deus. E também o irmão Maurício, Iago e Simone, desejando um feliz sábado, e a Francisca Pedrosa dizendo aqui, amém. É isso, irmão. Obrigada. Amém. Amém. Deus seja louvado. Então, irmãos, vamos caminhar para a conclusão da lição desta semana, que foi realmente muito especial, como todas são. A gente é meio redundante, né? Toda semana a gente fala a mesma coisa, né? Essa lição dessa semana foi especial, foi sensacional. Vamos fazer uma coisa? Vamos combinar que a lição toda do trimestre inteiro é sensacional? Vamos combinar? E não vamos perder tempo nas próximas com isso, tá? Ela é sensacional. É a história dos três porquinhos. É isso aí, Padula, a história dos três porquinhos, né? A gente já está contando o próximo capítulo. Mas, para complementar o que o Marcos falou, o que diz a lição de sexta-feira, diz que o substituto e penhor do homem tinha que ter a natureza do homem, ligação com a família humana a quem devia representar. E, como embaixador de Deus, devia participar da natureza divina, ter ligação com o infinito, a fim de manifestar Deus ao mundo e ser mediador entre Deus e o homem. Isso tem a ver com o que o Padula falou a respeito da lição de quinta-feira e com o que o Marcos citou agora. E eu queria finalizar dizendo o seguinte, aqui também na lição de sexta-feira, no segundo parágrafo, ali tem uma declaração que diz o seguinte, Jesus continua, se vocês me confessarem diante das pessoas, eu os confessarei diante de Deus e dos santos anjos. Irmãos, será que eu e você estamos confessando a Deus? Quando a gente vai no restaurante e antes de comer, a gente faz oração? Ou a gente fica com vergonha de fazer oração? Tem gente que faz oração, tem gente não, eu já fiz oração assim, né? Eu já fiz oração assim. Chega a comida, olhava de um lado, olhava do outro, fazia assim, abaixava a cabeça e tal. 2 palavrinhas, orei. Depois eu ficava pensando nisso, falando, meu Senhor, como eu sou fraco, como eu sou pecador. E com a graça e misericórdia de Deus, Ele mostrou, através da minha vida, que eu tenho que chegar no restaurante e, no mínimo, fazer assim, abaixar minha cabeça, fazer uma oração que não sejam 2 palavras, que não sejam 3, não precisa ser uma oração longa, uma oração pelo alimento, mas se as pessoas em volta virem que eu estou orando, estou numa atitude de oração, elas vão perceber, isso pode ser um testemunho. Isso é uma forma de nós confessarmos a Deus no nosso dia a dia. Confessarmos a Deus no nosso trabalho, né? A gente, quando vai fazer uma entrevista de emprego, a gente fica assim. Ou a gente fala logo que a gente guarda o sábado, ou a gente espera até o último momento do processo de seleção para aí a pessoa perguntar assim, escuta, está tudo certo, você está contratado. Existe alguma dúvida, alguma pergunta que você queira fazer? E aí é que você chega e fala assim,
Por favor, qual é o horário de trabalho? Ontem, no Feliz Sábado, uma moça estava dando testemunho dela. Você viu, né, Eliana? Estava dando testemunho dela exatamente assim. Ela fez entrevista, passou por todo o processo de seleção e ela não tinha falado do sábado ainda. Quando chegou no final, o homem falou, explicou tudo como funcionava a empresa, ela estava praticamente admitida e tudo mais. Perguntou para ela, escuta, para a gente finalizar, você tem alguma pergunta, tem alguma questão que você queira nos fazer e tal? Aí o Espírito Santo falou forte com ela, porque ela já vinha nessa luta tremenda com ela mesmo, e falando assim, que horas que eu vou ter que falar do sábado? E ela falou, eu tenho sim, eu tenho uma pergunta a fazer. Qual é o horário de trabalho? O seu horário de trabalho é tranquilo, é de segunda a sexta, das 9 às 18, e de sábado, das 9 às 13. Aí ela virou e falou assim, olha, então o senhor vai me perdoar, vai me desculpar, mas eu sou uma adventista do sétimo dia, eu guardo o sábado do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol do sábado, conforme diz a Bíblia, e eu não tenho nenhuma atividade comercial, nenhuma atividade de trabalho neste dia. E aí o pastor perguntou para ela assim, e como é que foi a reação do homem? Diz que o homem pegou, virou para trás da cadeira assim, como tendo uma surpresa, falou, olha, então eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que conversar com o dono da empresa para ver se ele aceita isso. E ela falou, olha, o senhor fique à vontade, talvez existam outras pessoas aqui concorrendo nessa vaga comigo. Eu não vou abrir mão do meu sábado. Se o senhor não ver possibilidade de resolver isso, o senhor fique à vontade para contratar outra pessoa, mas do sábado eu não vou abrir mão. Passou o tempo, ela virou para o marido e falou assim, quer saber? Já era, não vou ser contratada. Passaram alguns dias, toca o telefone, era aquele homem, dizendo para ela, escuta, você foi admitida e você não vai precisar trabalhar de sábado. E ela ficou toda feliz. Falou, tá bom, então qual vai ser? Aí diz que o rapaz falou para ela, só que tem uma coisinha, uma pequena coisinha. O teu horário vai ser o seguinte, de segunda a sexta, das 9 às 18h48. Ela falou, então vamos fazer o seguinte, já que eu estou admitida, eu quero fazer uma negociação com o senhor. Vamos combinar o seguinte, de segunda a quinta, eu trabalho das 9 às 19. E de sexta, eu trabalho das 9 até as 17h30, 18 horas. E o rapaz falou para ela, tá fechado. Ok. Ou seja, essa mulher, como alguns de nós, confessamos ao Senhor Jesus, confessamos a Deus perante o mundo. E diz aqui a promessa, se nós confessarmos diante das pessoas a Deus, Ele nos confessará diante de Deus e dos santos anjos. Com isso, eu queria encerrar a lição dessa semana, entendendo que nós temos um Pai que não precisa fazer muito esforço, aliás, um intermediário, um mediador, que não precisa gastar muito verbo para convencer o Pai. O Pai está desesperado para ser convencido. E não precisa nem palavras. Ele só mostrar, olha, o Eugênio pecou, ele se arrependeu, confessou o pecado, se arrependeu, e agora não olha mais para Jesus, não olha mais para o Eugênio, olha aqui para mim. Olha para mim. E com isso, o pecado está perdoado. Que isso não sirva, irmãos, de estímulo para que nós estejamos numa zona de conforto para pecarmos e sabemos que isso vai ser um processo automático. Que, acima de tudo, Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que vai na nossa mente. E se nós fazemos isso, né, usando todo esse processo da intermediação de Deus e pecamos sem nos preocupar, depois eu confesso o pecado e Deus conhece o coração, irmãos. Isso não terá efeito. O arrependimento, a confissão de pecados, o arrependimento não tem que ser um remorso, não tem que ser uma preocupação com a pena e com a punição, mas tem que ser uma preocupação e uma tristeza por termos pecado contra o Deus que morreu por mim e por você e verteu seu sangue na cruz. Que essa seja a mensagem que fique para nós desta maravilhosa lição, como toda ação desse trimestre inteiro. Deus abençoe os irmãos, muito obrigado pela participação e fiquem com Deus. E vamos estudar a lição, hein? Como fala o Padula. Vamos estudar a lição. Vamos estudar a lição. Isso mesmo. Vamos estudar a lição. Muito bem. Muito obrigada, Eugênio e professores. Muito obrigada. Amém. Obrigada Amém. A todos os irmãos que participaram pelo YouTube, pelo Facebook. Os irmãos que participaram aqui também, né? O Daniel, a Cris. Que Deus abençoe a cada um.
Queridos, por favor, continuem orando pela irmã Carmen, pelo Tarcísio, por favor, que ele está com o coraçãozinho angustiado, que Deus lhe dê forças. E orem também, além de estudar a semana toda, orem pela lição, né, para a próxima quinta, para o próximo sábado, para que nós estejamos aqui. E eu quero lembrá-los mais uma vez, quem não pôde participar, pode direcionar para as pessoas assistirem na semana, porque está gravado só a lição, tá? E outra coisa, também às 16 horas, nós temos um encontro também com o nosso professor Armandinho. Deus abençoe, vou fazer uma oração por todos, tá bom? Deus querido e maravilhoso, nós te damos graças por mais esse momento aqui que nós passamos juntos, e porque, Senhor Jesus, através dessa lição, como nós falamos toda semana, que é uma lição maravilhosa, porque a tua palavra é maravilhosa, Senhor. A tua palavra é fonte de vida inesgotável. Então, todas as vezes que nos deparamos com a tua palavra, nos regozijamos, Senhor. Muito obrigada por esse momento. Também quero agradecer pela vida do Sérgio, da equipe dele, que fez a transmissão, Senhor Jesus, desta lição. Eu te agradeço pela vida de cada um e peço que o Senhor, Pai, esteja com a irmã Carmen e com todos aqueles que precisam de ti. Assim nós oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Amém. Um restante feliz de sábado a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau. Tchau, meu pessoal. Tchau.